Se você é mulher, se você tem filho, se você tem casa, você está estressada nesse exato momento. Adivinhei? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Estresse. Ai, meu Deus. Bem-vinda, mulher de 40, 50, 60, 120. Bem-vinda ao nosso programa. Espero que você esteja bastante estressada e que ouça atentamente nossos conselhinhos sobre estresse para você ficar mais tranquila, ficar mais plena, mesmo com estresse, tá? Olha só, o nosso cérebro ele é feito para se estressar. Então não adianta fugir do estresse. Ele se estressa desde que éramos primatas, caçadores, para proteger a gente dos nossos perigos. Eu sempre dou o exemplo da moita. Tem uma moita se mexendo. Você vai fazer o quê? Ai, que lindo, é o vento mexendo as flores. Não, você vai ter medo porque provavelmente tem um animal que vai te comer ali, né? Não é igual hoje que a gente não tem mais esses perigos. Então, lá no início, quando o nosso cérebro foi formado, acontecia isso. A gente se estressava para poder se proteger. Hoje, esses pequenos estresses do dia a dia, eles deixam a gente mais alerta e mais produtivo. Tá? Ele faz com que a gente não tenha mais aqueles pensamentos aleatórios. Você já tentou meditar? Se você já tentou meditar, você sabe que é um inferno, um monte de pensamento vem ao mesmo tempo. É exatamente isso. Quando você está um pouco estressado, com um pouquinho de estresse, você consegue focar numa coisa só, porque você está focada no que está te trazendo aquele estresse. Isso é maravilhoso, porque assim, quanto mais desse estresse bom, esse estresse pequeno, mais a gente aprende a lidar com os obstáculos da vida e com os estresses maiores. O que não pode acontecer é a gente ter esses pequenos estresses constantemente, muito menos grandes estresses o tempo todo, porque isso pode afetar muito o nosso sistema corporal. Esse estresse ruim, esse estresse grande, esse estresse que a gente está tendo hoje em dia, ele te dá insônia, te dá dor de cabeça, dá queda de cabelo, aumento da pressão arterial. É um estresse contínuo. Sabe, alguma coisa que causa o estresse continuamente, pode ser problema no trabalho, pode ser fazer muito mais do que a sua função requer, ficar trabalhando sob pressão, ter situações imprevisíveis e ficar apagando incêndio o tempo todo, ter discussões, ter relações tóxicas. Agora, isso a gente identifica como estresse. Mas tem um inimigo silencioso que a gente não identifica, muito pelo contrário. A gente acha que ele é desestressante, que é o excesso de informações. O excesso de informações te enche de ansiedade, te leva a um estresse contínuo e ruim. Eu estou falando das redes sociais. É lá que tem excesso de informações. Por quê? Elas trabalham para te fazer viciar. E te dão informações contínuas e variadas, novas, o tempo todo, para você ficar mais e mais, sentir mais e mais aquele prazer imediato. E aí, o que acontece quando você sente prazer imediato? Seu cérebro libera dopamina. E isso é um processo natural, seria natural. A dopamina não é ruim, muito pelo contrário. Vários pequenos prazeres que a gente tem na vida dão descarga de dopamina. Isso não tem como fugir. O cérebro é feito dessa forma. Como, por exemplo, se você está com uma lista de tarefas e você tica uma tarefa, você sente um prazer imediato. É o seu cérebro soltando dopamina, né? A dopamina é chamada de neurotransmissor do prazer, né? Só que assim, o que acontece? Quando você deixa o seu trabalho, por exemplo, para ver um capítulo de uma série no Netflix, quando você deixa de lado sua dieta para comer um chocolatinho, um brigadeiro, todas essas informações que nos chegam de fora, através das redes sociais, e todas as vezes que a gente cede aos prazeres imediatos, a gente acaba sendo bombardeado com quantidades exageradas de dopamina. Isso acaba levando ao estresse. Por quê? No cérebro, o mesmo lugar que libera dopamina pelo prazer, processa o sofrimento. É por isso que é muito legal que a gente faça de tempos em tempos um jejum de dopamina, que não é um jejum de dopamina, na verdade é um jejum de estímulos. A gente parar um pouco, dar um descanso, por exemplo, das redes sociais, dar um descanso desses prazeres imediatos, de ceder o tempo inteiro a esses prazeres imediatos,
e olhar as redes sociais mais como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de comunicação, né? Mas tomar cuidado com o vício. Porque, assim, se você se perde nas redes sociais e acorda meia hora depois, vendo tanto que você acabou perdendo de tempo nas redes sociais, cuidado, porque você pode estar se deixando levar pelo excesso de estímulos, por essa novidade de informações e se viciando nessa quantidade de informações, prejudicando o seu corpo inteiro. Tá tudo interligado. Se você está prejudicando o seu cérebro, automaticamente você prejudica o seu corpo inteiro. Então, assim, a gente não tem que encarar o estresse como algo que tem que ser eliminado completamente. Mas a gente precisa saber controlar e gerenciar esse estresse. É importante encontrar um equilíbrio saudável para a gente poder enfrentar os desafios do dia a dia sem prejudicar a nossa saúde, nem física, nem a mental. Né? Isso é muito importante, é um quê de autocuidado. Então, a gente tem que ter em mente que o estresse em si, ele não é um sinal de fraqueza. É uma resposta natural do nosso corpo a situações que são mais desafiadoras. Então, é importante saber lidar com ele de forma saudável. E, principalmente, galera, busquem ajuda se for necessário. Busquem ajuda de um psicólogo, busquem ajuda de um psiquiatra se você perceber que o seu vício está ficando exacerbado, tá? Então, lembra sempre que quando você cuida de você, quando você cuida da sua saúde, você acaba lidando com o estresse de uma forma muito mais eficaz e enfrenta os desafios da vida com muito mais tranquilidade, com muito mais confiança. Ficou mais tranquilo em relação ao estresse? Dá para controlar, gente, dá para equilibrar o estresse, desde que a gente saiba de onde ele vem. E agora a gente já sabe, certo? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que você venha aqui mais vezes para poder me dar dicas aqui no @m40mais de pautas para a gente trazer para cá para o programa, para a gente discutir